Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma notícia aqui sobre os resultados, tá? Saíram os resultados do Itaú Unibanco. E aí eles informaram um crescimento de 11,5 bilhões no segundo trimestre, tá? E mantém um ROI aqui acima de 23%. Pra quem não sabe, ROI acima de 20% é muito difícil de você ter empresas nesse tipo de perfil aqui, tá? Para o Warren Buffett, então a partir de 15% de ROI, né, você já tem empresas ali que são excepcionais, beleza? Então daqui para frente você tem empresas excepcionais. Eu gosto muito de analisar empresas que estão aqui com 20%, que é bem difícil, tá? Não é todo cenário também de setores que pode entrar nisso aqui. Então, aqui os resultados de Itaú. Essa informação também está disponível lá no Investe Melhor, que é o nosso site. Então, você pode acessar essas informações aqui e acompanhar todos esses detalhes, beleza? O link vai estar na descrição. Então, o Unibanco divulgou nessa semana seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2025, com números que reforçam a consistência da sua estratégia. O lucro líquido gerencial recorrente somou 11,5 bilhões, que representa um crescimento aqui de 14% na comparação anual e alta de 3% em comparação em relação aqui aos 3 meses anteriores, beleza? Sempre é feito esse tipo de comparação, tá? Então, normalmente nos resultados que a empresa divulga, existe a comparação anual, que é comparando lá com o segundo tri, né, de 2024, e aí no caso foi aqui que ele teve essa alta de 14%, e 3% se ele compara com o primeiro tri de 2025, tá? Então isso aqui é importante, que todo relatório existe essas duas comparações aqui. Às vezes você pode ter, por exemplo, um cenário desse aqui, ó, que foi negativo e que aqui foi positivo, ou seja, foi melhor do que o trimestre anterior, mas é bem comum as empresas divulgarem dessa forma aí, beleza? Bom, o retorno sobre patrimônio líquido anualizado atingiu 23,3%, que é o ROI, né? Acima de 20% eu acredito que são já empresas bem maduras. No Brasil, o indicador chegou a 24,4%, superando a média do setor, beleza? A gente tem aqui, ó, a carteira de crédito encerrou o trimestre em 1,39 bilhão, né? 1,39 trilhão, essa é a carteira de crédito, então é bem grande, um aumento de 7,3%. O que dá para a gente notar, né, que se você aumenta aqui a sua carteira de crédito, obviamente mais pessoas ali estão pegando, seja empréstimos, financiamentos, enfim, são os que trazem maior renda ali para o banco, beleza? E na comparação anual foi esse aumento aqui, e 7,7% se desconsiderar a variação cambial. O destaque foi o segmento de micro, pequenas e médias empresas, que registrou o crescimento de 13,1%. Importante a gente também ter esse tipo de atenção, porque como cresceu para pequenas, micro e pequenas empresas, né? Não, micro, pequenas e médias empresas, é importante a gente ver como é que está o índice de inadimplência, que ele já vai falar aqui embaixo. A inadimplência acima de 90 dias se manteve em 1,9. É um resultado muito positivo. Por que ele é muito positivo? Porque não teve aumento da inadimplência. Então isso acaba sendo muito bom. Se você for comparar, por exemplo, com o Banco do Brasil, o que é que mais está pesando hoje para o Banco do Brasil? Claro, tem vários outros fatores, mas hoje o que diminuiu a lucratividade deles foi justamente a inadimplência que se teve, né, muito grande com o agro. E ele é muito exposto ao agro. Por exemplo, Itaú não tem normalmente a carta específica para o setor do agro. Então o Itaú ele não sofre com esses problemas de climáticos que podem acontecer, de acabar com a safra e tudo mais. Então eles acabam fugindo desse cenário. E aí eles dizem aqui, né, que é o menor nível observado em aproximadamente 30 trimestres, refletindo a qualidade da carteira e o controle de risco. A margem financeira com os clientes somou 31 bilhões, então também teve uma alta de 15,4% aqui em relação ao ano passado, impulsionado pelo aumento da carteira e pela rentabilidade dos passivos. Já a margem com o mercado apresentou retração no período. As receitas com serviços permaneceram estáveis, enquanto a área de seguros avançou 14%, beleza? Então eles falam aqui que teve uma pequena retração comparado aqui com o mercado. O índice de eficiência operacional alcançou 36,9. Aqui é interessante explicar para vocês, às vezes nem todo mundo sabe disso. Índice de eficiência ele funciona da seguinte forma, tá? Quanto menor, melhor, tá? Então, quanto menor o índice de eficiência, acaba sendo melhor aqui. Então, ele chegou aqui nesses níveis de 36,9. Então, é um recorde aqui histórico para o segundo trimestre, né? O banco segue investindo aqui em tecnologia e em processos para ampliar a sua produtividade. Entre as estratégias do período, o Itaú lançou o Itaú Imps, plataforma voltada para micro e pequenas empresas, oferecendo soluções integradas de crédito, cobrança e gestão financeira digital. De acordo com a administração, os resultados refletem a disciplina na execução da estratégia e a capacidade de geração de valor de forma sustentável, consolidando o Itaú como líder do setor bancário. E aqui embaixo a gente consegue ver um gráfico, tá? É um gráficozinho bem simples, que é sobre a lucratividade que se teve ao longo dos trimestres, tá? Então, quando a gente compara ali, ó, com o terceiro trimestre de 2024, ó, o lucro que ele teve foi 10,9 bilhões. E a carteira de crédito estava em 1,33 trilhões, beleza? E no quarto trimestre de 2024, ele estava na mesma lucratividade, tá? Então, se manteve aqui os mesmos valores. E a carteira de crédito aumentou aqui, mais aqui 0,05 trilhões aqui na carteira de crédito.
crédito, beleza? E quando a gente vê, e aí que é até um ponto importante, né? Você teve a lucratividade se manteve, mesmo você aumentando a sua carteira de crédito. Aqui no primeiro trimestre de 2025, você tem um crescimento da lucratividade, é mais modesto, mas você tem, claro que a gente está falando de bilhões, tá? A diferença aqui, então aumentou nada 200 milhões aqui, e você também teve um pequeno aumento aqui na carteira de crédito. E já no segundo tri, você também colhe aqui um pouquinho desse aumento, tá? Já subiu aqui nada mais 400 milhões. Então, isso é muito bom para o banco, essa consistência. Pode ser que esses resultados aqui, que tinham aumentado essa carteira de crédito, só passaram a ser vistos aqui, né, num outro trimestre, tá? Porque às vezes, dependendo da forma como foi liberado o crédito, você pode nada dar ali um mês, 2 meses, 3 meses que você não precisa pagar, né? Então, você dá uns 30, 60, 90 dias para você começar a ter o pagamento aqui. Então, se for dessa forma, por exemplo, que o banco faz, justificaria, por exemplo, não ter aumentado a lucratividade aqui nesse período em que a carteira de crédito aumentou, né? Ou também pode ser que a carteira de crédito aumentou já no final do trimestre. Então, também não teria um lucro aqui aumentado, só o lucro que já vinha sendo projetado, beleza? Bom, as informações são essas. Os resultados são muito satisfatórios aqui para o Itaú. É um cenário bem interessante aqui para ele. A gente vê um ativo bem consistente, tá? Se a gente for pesquisar aqui, ó, as informações sobre ele, tá? Aqui tá fechado o mercado, mas se a gente for ver aqui num período de 6 meses, ó, ou um ano, você vê que sempre teve crescimento, ó. Em 5 anos também teve crescimento. Então, é um banco que ele é consistente. Óbvio que se a gente for pegar aqui dentro de um mês, aí você já vê um resultado aqui, né, caindo aqui 4,71. No resultado aqui já de 5 dias, você vê uma melhora nas cotações, mas no longo prazo, né, no médio e longo prazo, é um banco que tem performado super bem aqui, tá? E com essa divulgação dos resultados, com certeza ele deve continuar aí performando bem. Entre os bancos, hoje atualmente ele é o melhor banco do Brasil, o mais estável, né, o que tem um planejamento grande aí de curto, médio e longo prazo, e ele tem conseguido manter essa consistência. Então é um banco que tem ido muito bem ali, tá? A gente até poderia comparar com o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil, ele nem sempre veio tendo bons resultados, né? Ele começou a ter bons resultados de 2022 para frente, e depois desses bons resultados de 2022 para frente, agora ele volta aí começou a ter vários problemas e aí acabaram impactando ele, beleza? Mas é isso. Bom, espero que tenham gostado. Se inscrevam-se aqui no canal para mais notícias como essas, resultados das empresas aqui, os dividendos que vão ser pagos, e é isso, tá? Curte aqui, comenta se você tem Itaú na sua carteira e até a próxima.